estamos mentalizando a imagem de Jesus. O Mestre, há mais de 2000 anos, nos fez o convite para segui-lo. Peçamos a Ele, portanto, que ampare hoje a nossa disposição para o estudo, a fim de compreendê-lo melhor, e que possamos exemplificar em nossas atitudes os ensinamentos colhidos em nossas aulas. Graças a Deus. Olá, muito bem-vindo ao nosso curso O que é o Espiritismo. Desta vez nós vamos estudar a 11ª aula, parte a visão espírita da eutanásia. Um tema bastante sensível para todos nós que refletimos sobre a natureza da nossa vida e da nossa existência. Nós observamos aqui o que seria a eutanásia. O que nós chamamos de eutanásia? Subtrair a vida de alguém para evitar-lhe sofrimento, conhecida como morte piedosa. Uma outra forma de definirmos a eutanásia: pôr fim à vida de um enfermo, em estágio terminal e irreversível, sem que este tenha nenhuma chance de melhora. Que situação, hein? Nós encontramos muitas vezes pessoas em estado terminal de sofrimento, de dor, que chegam a pedir a alguém que ponha término à sua vida. Em outras situações, as pessoas, nós, movidos por misericórdia, por um sentimento de compaixão, nos sentimos inclinados a favorecer a morte de alguém que esteja numa situação de profunda dor. Porém, a doutrina espírita nos dá subsídios para que nós reinterpretemos tudo o que está acontecendo com relação a este assunto. Nós temos mais alguns conceitos que gostaríamos de compartilhar com você antes de avançarmos. Temos também o conceito da ortotanásia, que é uma morte natural sem interferência da ciência, quando suspendemos o tratamento que prolonga a vida, que não cura e nem melhora a enfermidade. E a distanásia, que é o distanciamento da morte, o afastamento da morte, quando prolongamos através de meios artificiais e desproporcionais a vida de um enfermo incurável, retardando o processo de morte. Então, muitas vezes, nós encontramos pessoas que estão em processo de suspensão de vida, que se estivessem em processo natural, de sequência natural da vida, a vida teria terminado e por meios artificiais nós retardamos este processo. E prosseguindo, o que a nossa medicina diz com relação a estes temas? O médico não pode contribuir direto ou indiretamente para apressar a morte de nenhum doente. Isto é o que a ética médica nos recomenda. E também Hipócrates, todos os médicos quando se formam fazem o juramento de Hipócrates, que é um compromisso que todos eles fazem na sua formatura de exercer a medicina de uma forma ética, honesta, correta. E Hipócrates, neste juramento, propõe a seguinte expressão: a ninguém darei para agradar remédio mortal, nem conselho para induzir à perdição. E aí nós encontramos diante desta situação a pessoa enferma, sem possibilidade de cura, às vezes pedindo para que alguém interrompa a sua vida porque ela não aguenta mais sofrer. Às vezes a pessoa está inconsciente, entregue a recursos artificiais de manutenção da vida, e os familiares chegam a dizer: não seria melhor que ela morresse, que ela interrompesse este processo de dor e sofrimento? Nós temos então que considerar o que a legislação diz com relação a estas possíveis atitudes, tanto por parte de familiares ou de profissionais da medicina. Nós trouxemos aqui exemplos da legislação
considerando o exemplo brasileiro. Lembrando que você pode estar assistindo esta aula em qualquer parte do mundo, onde a legislação provavelmente difere muito ou pouco. No nosso caso, a eutanásia aplica-se o artigo 121 do Código Penal, que tem por título matar alguém. Os juízes costumam aplicar o parágrafo 1º do Código Penal, que é um motivo de redução de pena, quando se pratica este ato movido por relevante motivação de natureza social e etc. Porém, continua-se considerando que foi um crime. A legislação não nos permite interferir neste processo, seja o familiar, seja o profissional de medicina, para interromper a vida de ninguém. Já na ortotanásia, aplica-se o artigo 135, quando nós interrompemos este tratamento ou interrompemos os recursos que permitiam a este paciente estar vivo, que trata da omissão de socorro. O Código Penal considera que quem teve oportunidade de prestar socorro e não prestou, incorre na violação de um artigo do Código Penal. E a ortotanásia, via de regra, é endereçada pelos juízes como violação do artigo 135 do Código Penal. Além do mais, temos que considerar que existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina, a resolução 1995 de 2012, que se chama Morrer em Paz, que permite ao paciente pedir que no seu prontuário médico sejam adicionadas informações em que ele diz: se para que eu permaneça vivo tivermos que nos valer de recursos artificiais, aparelhos, medicamentos que me mantenham artificialmente vivo, eu peço, isso o paciente pede para colocar no prontuário, eu peço para que isto não aconteça. Eu peço que siga o processo natural, que a natureza siga o seu processo, porque eu não quero ser mantido vivo artificialmente. Porém, então este conselho, esta resolução do Conselho Federal de Medicina, permite que o paciente agregue esta informação no seu formulário. Prosseguindo, será que existem casos na história que nós talvez até conheçamos em que a eutanásia foi praticada de forma ostensiva e indiscriminada? Sim, nós trouxemos alguns exemplos para que nós possamos refletir, como, por exemplo, na cidade-estado de Esparta, uma das grandes cidades da Grécia Antiga, cidade-estado. Consideravam-se que corpos ineptos ou doentes eram condenados. A pessoa que perdia a capacidade de ser contributiva para a manutenção da sociedade, permitia-se ou impunha-se a interrupção daquela vida em favor da manutenção da saludabilidade de toda a sociedade. Da mesma forma, na antiga Roma ou na Idade Média, como nós podemos ver por histórias, filmes ou pelos nossos estudos, era uma época de muita violência, de muitos ferimentos, armaduras, espadas, flechas, bolas metálicas com pontas agressivas. Destas pelejas, muitas vezes resultavam gladiadores, ou soldados, ou guerreiros, num estado tão lastimável de ferimento, de dor, de agonia, que dizia-se que devemos poupá-los da agonia. E neste caso, muitas vezes a pedido do próprio soldado ferido, do próprio gladiador exangue, se interrompia aquela vida a título de poupá-lo da agonia. Podemos encontrar muitos outros exemplos, mas trouxemos este aqui apenas para a nossa reflexão. E prossigamos então, dando uma olhada nos conceitos de morte e de desencarnação, que são conceitos diferentes. Quando nós abordamos o tema morte
por qualquer que seja o motivo, inclusive pela eutanásia, que é o tema da nossa aula, nos valemos da ajuda do Livro dos Espíritos, onde Kardec, na pergunta número 68, pergunta para os espíritos: qual é a causa da morte? Por que o corpo morre, interrompe, entra em estado de morte? E os espíritos responderam: pela exaustão dos órgãos. Nosso corpo tem muitos órgãos, dos quais nós dependemos do seu correto funcionamento para que possamos desempenhar as atividades do nosso dia a dia ao longo da nossa vida de encarnado. Quando nós reencarnamos, ganhamos um corpo novinho, nascemos bebês, cheios de energia, cheios de fluidos espirituais que nos energizam e permitem que nós desempenhemos as nossas funções com tranquilidade. Quando nós somos jovens, nós nem nos lembramos muitas vezes que nós temos um corpo que pode falhar, que pode envelhecer, mas esta é a nossa realidade. Nós, ao longo da vida, utilizamos intensamente o nosso corpo, as emoções desencadeiam reações no nosso corpo, uma emoção, uma alegria muito grande faz com que o coração acelere, um susto, um momento de tristeza. Então, à medida que nós vivemos, pelo uso, os nossos órgãos vão se desgastando, a nossa energia tende a se diminuir, até que nós chegamos em um ponto em que o nosso tônus, a nossa energia já está bem fraquinha, os órgãos bastante desgastados ou exauridos, como nos dizem os espíritos, e este processo provoca a interrupção de algum dos órgãos que são absolutamente vitais. Por exemplo, o nosso coração. Se o nosso coração chega a um estado de exaustão e para de bater, não há como manter mais aquele processo de vida. E também a medicina. Durante muitos séculos, o critério, por falta de recursos técnicos adequados, foi muitas vezes o do coração batendo ou o critério da respiração. Na falta de um desses, considerava-se que a pessoa estava morta. Os processos modernos nos permitem adotar um novo critério. O critério médico atual é chamado de a morte encefálica, em que pelo menos 2 médicos devem atestar que aquela pessoa entrou em estado de morte encefálica. Aí sim se considera que ela esteja morta, mesmo que outros órgãos vitais continuem funcionando. Muitas vezes nós não vemos notícias de pessoas que estão em morte, chamada morte encefálica. Mesmo assim, o corpo continua funcionando, essa pessoa muitas vezes está apta a fazer doação de órgãos, se houver permissão para tal. Então, nós nos valemos hoje do critério da morte encefálica, até que a ciência nos traga algum critério mais preciso, que nós certamente adotaremos. Este é o processo de morte. Se refere ao corpo se tornar incapaz de prosseguir com a manutenção da vida. Mas, na doutrina espírita, nós devemos prestar atenção no conceito de desencarnação. O que é a desencarnação? É o desligamento do espírito do corpo em que ele está, no processo de morte. O esgotamento dos órgãos físicos provoca o desprendimento do espírito. Mas olha que interessante. Pode acontecer antes da consumação da morte. Temos lá no Livro dos Espíritos a pergunta 156, que se refere a isso. E pode acontecer depois, como no caso do suicídio. Ora, como que é isso? Então, nós temos um processo que podemos chamar de processo natural, em que o esgotamento dos órgãos provoca o esgotamento da capacidade do corpo de manter a vida, os órgãos param de funcionar e o espírito se desliga do corpo, prosseguindo na vida espiritual. Alguns fenômenos podem provocar esse desligamento mesmo antes da morte. No caso nessa pergunta aqui, os espíritos nos dizem, no caso de morte violenta ou por acidente, muitas vezes aquele estado de excitação diante da morte iminente
permite ao espírito se desligar, mesmo antes do momento exato em que o corpo para de funcionar. E neste caso, que é mencionado como do suicídio, como nós apressamos, antecipamos o processo de morte antes da hora prevista, todo o organismo se encontrava cheio de tônus vital. Então, o corpo entra em estado de morte provocado pelo suicídio, mas o espírito ainda não consegue se desligar daquele corpo e permanece ligado por um tempo maior ou menor, conforme a situação, o que pode provocar situações de bastante dificuldade na nossa vida espiritual. E a doutrina espírita? Agora vamos pensar na eutanásia. Se nós podemos interromper a vida de alguém como num ato de misericórdia. Podemos ou não podemos? O Kardec pergunta lá na questão 944, o homem tem o direito de dispor de sua própria vida? Resposta, não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei. Isso nos remete à situação em que o enfermo implora para que a sua vida seja interrompida. Mesmo assim, os espíritos disseram, somente Deus tem este direito. O suicídio é uma transgressão desta lei. Mais uma pergunta. Questão 746 do Livro dos Espíritos. O assassínio é um crime aos olhos de Deus? Sim, um grande crime, pois aquele que tira a vida de um semelhante interrompe uma vida em expiação ou em missão. E nisso é que está o mal. Quando os espíritos respondem que o assassínio é um crime aos olhos de Deus, nós devemos focar não tanto na expressão utilizada, assassínio, mas olha, aqui está. Interrompe uma vida em processo de expiação ou de missão. Porque nós, encarnados, não temos a visão do conjunto, do que está acontecendo com aquele espírito. Muitas vezes, um espírito vem em missão para acordar os seus familiares, acordar a sociedade em que nós vivemos, de modo que provoque o despertar de novos sentimentos. O espírito se preparou para esta missão, em que ele viria passar por momentos de angústia extrema no final de sua vida. Então, se nós interrompemos este processo, nós estamos interferindo num processo que nos é desconhecido, que é a missão do espírito. Da mesma forma, pode ser um processo de expiação. O espírito, antes de reencarnar, solicitou enfrentar dificuldades extremas, porque teve compreensão no plano espiritual, antes de reencarnar, que ele pode ter feito muitas tentativas para fazer um avanço no seu progresso espiritual e não conseguiu. E busca recursos de emoções e situações extremas para tentar superar a sua dificuldade. Neste momento de expiação também, pode ser o momento que o espírito precisava para encontrar aquele momento de arrependimento, de uma nova proposição de vida. Como nós não sabemos da situação, isto é que não nos dá o direito de, como sociedade encarnada, interferir num processo que é muito maior do que nós temos capacidade de ver. Prevalece sempre as admoestações do plano espiritual, né? De preservação da vida, de valorizar a vida que é tão rara, tão difícil no universo. E aqui na Terra, se ela existe, não nos compete arvorarmos-nos em juízes para determinarmos quem deve morrer ou não e até quando, não é verdade? Aqui, no livro Religião dos Espíritos, o Emmanuel traz uma situação, uma afirmação muito interessante. Lembra-te de que, valorizando a existência na Terra, o próprio Cristo arrancou Lázaro às trevas do sepulcro para que conseguisse dispor de mais tempo para completar
o tempo necessário à própria sublimação. Olha que interessante. Lembram-se da história de Lázaro? Lázaro estava morto, Jesus chega e o traz, diz a Bíblia, né? De volta da morte, de volta do túmulo. E o Emmanuel, pensando a respeito, tecendo considerações a respeito, diz que o que realmente aconteceu foi que a vida é tão importante que Jesus trouxe Lázaro para que ele tivesse mais tempo para cuidar da própria sublimação. Às vezes, a nossa sublimação passa por estes processos de períodos dolorosos, de provação, de dor, de enfermidade, de precisar da atenção dos familiares. Muitas vezes, esse processo não tem nada a ver conosco, e sim com os familiares. Quem de nós não pode imaginar que um dia teremos que vir buscar entes queridos que estão paralisados, entorpecidos pela vida material, descuidados da realidade espiritual? Então, por amor, nós podemos vir. E para isso nós precisamos de mais tempo. Quem que pode garantir que durante aquele período de reflexão, de indisponibilidade do espírito para exercer suas atividades normais, ele não entre num processo de entendimento da sua própria realidade, das suas próprias necessidades, do que ele deve refletir? Um pensamento novo pode surgir neste cérebro, neste coração, em virtude do desafio grande que está enfrentando. Por isso é que nós recomendamos, nós, doutrina espírita, preservemos a vida. Não pratiquemos nenhuma atividade que possa desencadear, forçar a morte de alguém. Prosseguindo, aqui nós temos um momento de reflexão. É o resultado desta aula, para que nós preservemos a vida. Porque devemos considerar que ninguém vem aqui para a Terra ser submetido a nenhum processo de expiação e nem de prova que não esteja sob conhecimento de Deus. Muitas vezes, a nosso próprio pedido. Quem é que sabe que processos cada espírito está vivendo? O próprio espírito, a espiritualidade que o acompanha, que o aconselha, que o protege. Então nós não podemos, com os nossos critérios falhos, nos arvorarmos conhecedores da situação e detentores do poder de, como num clique, dizer quem deve viver, até quando, até que momento, por quanto tempo. Por isso, o nosso convite para reflexão e que preservemos a nossa vida. E agora, para que nós possamos refletir sobre este assunto, eu quero propor para você refletir nestes 3 pontos que nós estamos propondo aqui. 3 perguntas que você deve procurar responder baseado nesta nossa aula. O que é eutanásia? Nós temos o direito de determinar quando alguém deve morrer ou terminar a vida de alguém? Que utilidade que nós podemos encontrar no tempo que é dado a mais para uma pessoa que se salva da morte? Que é o que pode acontecer. A pessoa está lá muito doente, sem esperanças, não vai se curar nunca. Às vezes nós vemos essas notícias. Depois de X anos a pessoa saiu daquele estado. Fica essa nossa proposta, para que você complemente o seu aprendizado respondendo estas 3 perguntas. Para te ajudar, nós trouxemos aqui uma bibliografia que nós nos utilizamos para construir esta aula. Lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, livro Diálogo com os Vivos, o livro Religião dos Espíritos, a Eutanásia, o Enfoque Espírita, assim como o Código de Ética Médica e o Código Penal Brasileiro, que você pode consultar para aumentar os seus conhecimentos. E eis aqui o nosso Mestre Jesus, que nós trouxemos para encerrar esta nossa aula. Jesus que nos ama incondicionalmente, que tem uma paciência infinita para conosco, que nos ensinou
que deveríamos amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. E é em nome desse amor que nós devemos pautar nossas considerações a respeito da vida e do respeito que devemos ter pela vida. Que este Jesus nos abençoe e desejamos a você que acompanhou esta aula até este momento muita paz e muita felicidade. Obrigado. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso O que é o Espiritismo. Hoje é a nossa 11ª aula, parte B, que trará como tema o mal e o remédio. A dor, o sofrimento, a angústia, são coisas que nos tocam de perto. Todos nós, de uma maneira geral, sofremos. Não há quem não sofra neste planeta. Nós vamos compreender o sofrimento de uma outra maneira. Nós vamos entendê-lo como um ponto de chamamento de atenção. A nossa aula de hoje nos convida a uma reflexão sobre como encarar a dor, como encarar o sofrimento. Convido você a permanecer conosco. Vamos lá? Vivemos num mundo de sofrimentos, como dizíamos. Há guerras, há doenças, há males que normalmente estão aí, nós enxergamos e não há como evitá-los. Eles estão em nossas vidas. E nesses males e essas dores que sucedem em nossas vidas, neste planeta Terra, nos coloca na condição de alunos. E aí você vai me perguntar, mas espera um pouquinho, dor ensina alguma coisa? Sofrimento ensina alguma coisa? Nós vamos ver que sim. E nós vamos também tentar entender como é que nós enxergamos a dor normalmente. Quando nós olhamos para um sofrimento que acontece, algo que nos aconteceu que não é agradável, a primeira reação que temos é de reclamar. E depois nós vamos achar um culpado. Por que será que isso aconteceu? Quem causou isso para mim? E existem duas possibilidades aí. Uma delas é, Deus não existe. Se Deus existisse, não permitiria que isso acontecesse. E a segunda delas é, Deus existe, mas Ele está me castigando porque fiz algo de errado. Estes dois pensamentos são muito frequentes, no entanto, eles não nos ajudam, não nos amparam, muitas vezes até atrapalham no entendimento de como sofremos e por que sofremos. Então, nós vamos começar a perceber que esta posição de vitimização que adotamos diante da dor, transferindo para o outro a responsabilidade dessa dor, desse sofrimento, não é algo que venha a nos ajudar a crescer. E nós vamos perceber isso com a abordagem da doutrina dos espíritos, que vem nos esclarecer sobre como nós podemos olhar para a dor de uma maneira mais positiva e aprender com ela. Por que será que tudo isso acontece? Né? Por que será que a dor está no nosso caminho? Uma das coisas que nós ouvimos muito é porque Deus quer assim. Foi Deus quem quis o sofrimento. Um pouco ligado naquela visão de que Deus nos castiga. E olhando para essa visão, vamos começar a perceber que nós entendemos Deus como sendo a perfeição suprema, absoluta. Misericórdia infinita, bondade, não é assim que nós nos referimos a Deus? E quando nós olhamos para estas falas, essas referências justas até em relação a Deus, nós começamos a questionar, mas por que será que um Deus tão misericordioso, tão justo, tão bom, vai me castigar, vai me querer ver sofrendo? E esta é a grande questão. Por que é que nós sofremos? De onde vem isto? Para responder a essa pergunta, nós vamos recorrer ao filósofo da Idade Média, conhecido como Agostinho de Hipona, mais conhecido como Santo Agostinho. Já nessa época, ele tinha uma tese filosófica, teológica, dizendo que o mal não vem de Deus, não pode vir de Deus, porque Deus é essa perfeição absoluta e que o mal vem do homem.
E Santo Agostinho, no século XIX, através de uma mensagem recebida em Paris, em 1863, exatamente com o título O Mal e o Remédio, vem nos explicar o que é esse mal e de onde ele vem. E ele faz uma pergunta que nos coloca de cara com a nossa realidade. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Bem-aventurados os aflitos, está lá no item 19. Santo Agostinho começa a mensagem dizendo assim, olha, vossa terra é por acaso um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? Então ele nos planta na realidade. Nosso planeta é assim. Nosso planeta ainda é um planeta que é chamado de expiação e de provas. E num planeta de expiação e de provas, nós vamos encontrar situações que são adversas. Para quê? Para expiarmos. O que é expiar? É resolver, é corrigir, é refazer equívocos que praticamos anteriormente e que agora estamos diante de uma nova oportunidade, numa existência nova, num corpo novo, para podermos então resolver essas questões ou reformatá-las e fazer então essa expiação. Se o nosso planeta é de expiação e provas, ok, vamos tentar encarar isso de uma maneira mais objetiva, porque é da natureza do nosso planeta. É certo que ele está em transição. Nós estamos indo para uma nova etapa evolutiva. O nosso mundo passará a ser um mundo de regeneração. Mas enquanto isso não acontece, nós continuamos sendo provados em nossa fé, em nossa constância, em nossa perseverança diante dos fatos da vida que nos acontecem, que aparecem em nosso caminho. E Santo Agostinho vai fazer uma outra coisa, ele vai nos colocar em perspectiva, porque nós temos uma visão muito do curto prazo, do aqui e agora, do terra a terra. Ele diz assim para a gente, olha, mas ainda que tivesses que sofrer uma vida inteira de sofrimento, veja, uma vida inteira de sofrimento, que seria isso ao lado da eternidade da glória? Nós estamos olhando agora para um novo ponto de vista. Estamos olhando para o futuro, porque Santo Agostinho fala ao espírito imortal. Eu, você, todos nós somos espíritos imortais, presentemente num corpo físico, numa existência, mas esta existência terá fim. Nós temos um prazo para permanecermos aqui. Naturalmente, este prazo vai depender das nossas provas, das necessidades de expiação que nós trazemos. No entanto, é um momento de nós olharmos agora para frente e fazermos uma comparação do porquê estamos sofrendo diante da felicidade eterna que podemos ter. Porque é do nosso objetivo, porque esta é a nossa meta. Deus nos criou para a felicidade. Deus não nos quer sofrendo. Deus não nos castiga. Ele nos dá a oportunidade para crescermos, para aprendermos, para evoluirmos como espíritos. E a dor e o sofrimento entram como ferramentas, não causados por Ele, mas causados por nós mesmos através dos nossos equívocos passados, tanto de existências anteriores e mesmo da presente existência, que geraram algumas consequências. E nós agora temos que nos responsabilizar pelo acerto de contas. É por essa razão que a dor e o sofrimento estão em nossas vidas, para nos ajudar a crescer. Mas tem mais coisas para falarmos sobre isso. Já ouviram falar em dor-auxílio? Essa dor-auxílio está no livro Ação e Reação. Esse livro foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. O espírito que orientou, que ditou esse livro, André Luiz, traz uma visão do mundo espiritual. Traz uma visão de como as coisas são do lado de lá. Ou seja, saímos da realidade material que nós estamos muitas vezes enfechados aqui e vamos abrir a nossa visão para esse mundo novo, que é a continuidade, que no fundo é a verdadeira vida. E lá, André Luiz conversa com um instrutor chamado Druso. No capítulo 19, que tem por título Sanções e Auxílios. E eles estão discutindo exatamente sobre a dor.
as consequências das ações humanas na própria vida, né? As decisões que tomamos, os prejuízos que causamos a outros, como é que isso se reflete no nosso caminhar e na nossa maneira de conduzir a própria vida. Então, as consequências são naturais em função das nossas ações. E o instrutor Druso vai dizer o seguinte: o infarte, a trombose, o câncer permanentemente ou penosamente suportado, a demência precoce, ele vai chamar isso como sendo dores auxílio. Auxílio a quê? Né? Vai auxiliar de que forma? Constituem dores auxílio para que a alma se recupere de certos enganos cometidos. É uma maneira de refrear, muitas vezes, aquela nossa tendência do erro, de reincidir no erro, de reincidir nas coisas que já praticamos e que nós já sabemos que não nos ajudam. Então vem esta dor no sentido de delimitar a nossa capacidade de atuação para caminharmos com mais segurança para a vida espiritual. Ele diz aqui, vai permitir a reflexão e mais disciplina, para que o espírito, ao retornando ao mundo espiritual, adentre esse mundo com mais dignidade, com uma situação mais respeitável. Então nós vamos vendo que a dor não é castigo, a dor, o sofrimento não são de maneira nenhuma punição, não é a vontade de Deus que se manifesta, embora essa vontade seja de fato superior a tudo e a todos, mas temos que tomar cuidado em pensar que tudo está na vontade de Deus e achar que tudo que nos acontece é fatalidade, tem uma grande distância nesse sentido. A fatalidade, a única fatalidade que existe na vida humana é o momento em que aqui chegamos pelo nascimento e o momento que nós saímos pelo desencarno. A nossa vida inteira é de responsabilidade nossa e nós podemos reprogramá-la a qualquer momento, sempre recomeçando e refazendo novos caminhos. Portanto, vamos entender que as dores são trazidas muitas vezes ao nosso quadro pela nossa própria necessidade de crescimento e de desenvolvimento. Allan Kardec, num livro muito importante da codificação, é o livro que encerra os 5 livros da codificação, chamado A Gênese, publicado em 1868, foi o último livro dele, antes do desencarne, no ano seguinte. Ele vai dizer no capítulo A Origem do Bem e do Mal. Vamos estudar isso com muito detalhe nesse livro de Allan Kardec, onde ele vai dizer no item 5 que a dor é um estímulo que impulsiona o homem para a frente na via do progresso. E a gente pode começar a pensar isso olhando para a nossa vida normal, nossa vida comum. Nossa mãe, nosso pai, quando éramos crianças, nos fizeram algumas corrigendas, né? Nos corrigiram de alguma maneira. Nós não gostávamos das correções. No entanto, eles nos colocaram porque, orientando-nos para a vida que teríamos, queriam nos fortalecer para enfrentarmos as nossas necessidades em sociedade. Portanto, é da natureza que o pai, a mãe, oriente e coloque o filho em desenvolvimento, porque isto é uma lei. É a lei de progresso, é uma lei natural. Nós não nascemos, nós não fomos criados para simplesmente ficarmos estacionários. Tudo que vem em nosso caminho é um desafio que nós devemos olhar para que possamos nos estimular para andarmos para frente e crescendo, sempre crescendo. Muito bem, vamos continuar então no no capítulo 3, item 5 da Gênese. Mas Deus, pleno de bondade, colocou o remédio ao lado do mal. Isto é, do próprio mal faz sair o bem. Deus, tão misericordioso, tão bondoso, nos dá a chance de aprendermos com os males que nós mesmos geramos. E, naturalmente, nos permite mais reflexão,
mais contenção e mais disciplina, porque isso faz parte do crescimento, do progresso que o Espírito veio para cá para desenvolver. Nós não podemos esquecer, nesse momento, de uma referência trazida por Jesus, lá no Novo Testamento. Ele nos dá como uma única meta a ser atingida, o sede perfeitos, como o vosso Pai do céu é perfeito. É para isso que o Espírito reencarna diversas vezes, para se aprimorar, para melhorar-se. Portanto, faz parte da lei de progresso, faz parte do trabalho de crescimento, que nós possamos enfrentar esses males, esses desafios que aparecem em nossas vidas com galhardia, com coragem, com fé e com resignação. E nós aí conseguiremos caminhar para frente. Muito bem. Como proceder diante da dor? Nós sabemos que ninguém gosta de sofrer e o Espiritismo não faz apologia à dor. Precisamos compreender isso. Nós estamos explicando a dor. Por que ela existe? E quando nós sabemos o porquê das coisas, isso se torna mais fácil. Isso se torna mais transparente e factível de nós começarmos a aprender. Por isso, quando nós olhamos para a dor, como devemos agir diante dela? Primeira coisa, reflexão. Refletir sobre a dor. Por que ela está na minha vida? O que ela está sinalizando? Por que ela surgiu? Buscar meios para amenizar seus efeitos. Não quer dizer que nós devemos ficar relegados sofrendo. Não. Há recursos para diminuir a dor. A medicina está aí dando recursos novos a cada dia. Vamos buscar, sim, para que nós possamos nos sentir melhores. Os recursos são disponíveis. Mas vamos evitar, lá dentro do nosso coração, que nós achemos que é Deus que está nos castigando e nos revoltemos com relação a isso. É disso que nós estamos falando aqui. Então, buscar meios para amenizar a dor é altamente recomendável. Recomendável. Aliás, se não fosse assim, a anestesia não seria criada. Não é? A anestesia foi criada exatamente para diminuir a dor. É permitido por Deus, é permitido e aí está para a nossa utilização. Buscar aceitação com resignação e coragem. Duas palavrinhas que são importantes. Resignação. O que é resignação? Nós vamos buscar uma outra mensagem do Evangelho de Lázaro, em que ele diz que a resignação é o consentimento do coração. Eu entendo isto e aceito isto porque faz parte do meu processo de aprendizado. Passamos a sofrer menos, passamos a entender mais a dor. E a coragem de enfrentar vem como consequência dessa resignação. Passo a ter mais força, porque não estamos sozinhos e a misericórdia divina nos acompanha sempre. Lembrar que a dor não é um castigo, repetimos isso várias vezes, mas sim um aprendizado útil ao nosso progresso espiritual. Nós estamos fazendo aqui uma revisão rápida para que já possamos concluir a nossa aula de hoje. Então vamos olhar a utilidade da dor em nossas vidas, que será naturalmente entendida pela reflexão do porquê ela está aí. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Novamente, Santo Agostinho vem nessa mesma mensagem dizer: sem a fé, nós não conseguimos resolver a questão da dor. Se eu perder a esperança, se eu me desesperar diante da dor, eu acabo sofrendo muito mais do que poderia ter sofrido se tivesse enfrentado com coragem e com resignação. Encerramos a nossa aula aqui. Vamos lembrar que há uma fixação de aprendizagem lá no livro. Você pode consultar as perguntas que nós temos lá, tente respondê-las. Se você não conseguir, volte, leia, assista o programa novamente, você terá condições de responder a essas perguntas. Aqui tem a bibliografia utilizada na nossa aula. Queremos encerrar nossa aula deixando uma mensagem do próprio Cristo. Ele nos fez um convite, e esse convite é amoroso. Ele nos estende os braços e diz para todos nós: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
estar com Cristo, entender a sua doutrina, entender a mensagem de amor que Ele trouxe até nós, é importante para que nós possamos, de alguma maneira, nos tornarmos mais tranquilos, mais serenos, enfrentando os desafios que aparecem em nossas vidas com mais confiança, com mais amor e com mais resignação. Espero que essa aula tenha sido esclarecedora para você e conto com a sua audiência numa próxima oportunidade. Muita paz.